Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de geografia. Nós vamos falar sobre a influência indígena na nossa língua portuguesa, nas palavras que nós usamos no nosso dia a dia. Na nossa última aula, nós falamos sobre a formação da população brasileira e falamos sobre a população indígena, que essa população foi a primeira a habitar o nosso Brasil. E aí nós vimos como eram os hábitos deles, o que aconteceu com a chegada dos portugueses, o que eles foram fazer depois disso. Vimos que eles possuem territórios que são demarcados para que eles possam viver naqueles locais. Então nós falamos um pouquinho sobre como é a cultura também desse povo, como que eles hoje em dia vivem, que tem essas demarcações de terra, quanto de indígenas ainda vivem no Brasil, quais as regiões que eles moram. E hoje a nossa atividade vai ser só sobre a questão da influência dos indígenas na nossa língua portuguesa. Muitas palavras, como os indígenas foram os primeiros habitantes aqui do nosso país, muitas palavras que eles usaram foram incorporadas ao nosso português, à nossa língua. E elas são usadas até hoje por todos nós brasileiros. Nome de coisas, de lugares, alimentos, animais, tem a origem indígena. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de algumas palavras que a gente fala no nosso cotidiano e que veio lá dos povos indígenas. Então a gente tem aqui o abacaxi, que é uma fruta, arapuca, arara, capim, catapora, cipó, a cuia, que a gente usa no chimarrão, cumbuca, cupim, jabuti, jacaré, jiboia, que é uma cobra, jururu, mandioca, mingau, minhoca, paçoca, peteca e todas essas outras que temos aqui e muitas outras, são milhares de palavras. Inclusive tem um estudo que diz que 80% dos nomes dos animais e das plantas que existem no Brasil são de origem indígena. Então vocês podem imaginar que existem muito mais palavras do que essas aqui que a professora colocou de exemplo. A partir daí, então, nós vamos para a nossa atividade. O que a gente vai fazer hoje lá em geografia? Na aula passada, nós tínhamos uma atividade para fazer e a número 5, a professora disse que vocês não iam fazer porque era para usar o material de apoio. Então, é hoje que nós vamos fazer. Vocês vão pegar o material de apoio lá de geografia. Cuidem, porque na outra página aqui atrás tem mais uma atividade que a gente ainda vai fazer, né? Então, façam a atividade, deixa guardadinho, porque nas próximas aulas nós vamos usar o que está atrás dessa folha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem 10 frases com características de palavras que vieram da origem indígena, que são de origem indígena. Então, vocês vão descobrir qual é a palavra aqui no caça-palavra e ver aqui aonde que ela se encaixa. Então, por exemplo, a número 1 é uma fruta que tem uma casca muito grossa. Nós acabamos de falar de uma fruta ali atrás, a professora trouxe de exemplo, que tem a casca bem grossa, que é o abacaxi. Então, vocês vão procurar a palavrinha abacaxi aqui e vão escrever ela novamente na número 1. Número 2, nome de uma cobra muito grande. Então, é a jiboia. É só procurar a jiboia ali e escrever aqui. Alimento cremoso feito com leite, açúcar e algum tipo de farinha. Como chama esse alimento que a gente mistura farinha, açúcar e faz, engrossa? Chama-se mingau. Então, vocês vão achar a palavrinha mingau aqui e escrever aqui na frente. Número 4. Raiz comestível que pode virar farinha. A mandioca. Então, vocês vão achar a palavrinha mandioca aqui e escrever ela aqui. Brinquedo feito com penas que é jogado de um lado para outro. Como que chama aquele brinquedo que tem as peninhas em cima, que a gente compra pronto e algumas pessoas fazem em casa? Peteca. Então, vamos procurar a palavrinha peteca aqui e colocar aqui na número 5. Animal que come capim e gosta muito de nadar. Capivara. 7. Doença que aparece várias bolinhas no corpo. Catapora. Vegetação de clima semiárido característico da região Nordeste. Nós já falamos dos tipos de vegetação que tem no Brasil. Essa da região Nordeste chama-se caatinga. Também vocês vão achar ali no caça-palavras.
Pequena embarcação a remo esculpida em um tronco de árvore, que inclusive os indígenas usavam bastante. Canoa. Então vocês vão copiar aqui e vão achar lá no caça-palavras. E a última, grão de milho que estoura em alta temperatura. Como que é o nome do grão de milho que a gente coloca lá na panela quando tá bem quente, ele estoura? Pipoca. Então vocês vão achar todas essas palavrinhas aqui e vão escrever ela na frente de cada frase correspondente. Se quiser achar a palavra primeiro, depois escrever, tanto faz, vocês aqui sabem. O importante é achar as 10 palavrinhas, tá bom? Tanto aqui como escrever elas nos espaços em branco. A atividade de hoje vai ser essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me chamando, que a professora vai estar à disposição, tá bom? Uma boa atividade para vocês e até mais.